Bom dia, meus irmãos. Graça e paz, amém? Com alegria que a gente chega hoje nesta casa de oração, sem aquelas restrições da idade, e estamos nos programando para ter aquela normalidade também da escola bíblica, e nesta semana iremos reunir com os presbíteros, depois com os diáconos, para a gente acertar as escalas e conversar também com os professores da escola bíblica. O louvor nós já tínhamos voltado já nas suas atividades, conversando. O coral vai reunir também agora, neste sábado, para ver como que vai ficar a sua programação. E quero ainda aproveitar e agradecer aos irmãos que estão em casa, que são ainda de risco e que preferem ficar na casa. Nós chegamos aí na sua casa através do Facebook, através também do YouTube. Numa das câmeras nossas aí a gente está direto no Face, e na outra a gente está no YouTube e também no Instagram. E é uma bênção termos esse canal de comunicação que a gente pode chegar naqueles que ainda não podem chegar aqui. Eu quero, nesse momento, estar orando, agradecendo a Deus por esse privilégio de estarmos aqui, servindo a Deus, e orar também por aqueles que estão enfermos. Nós temos o nosso irmão Renilson, que vai fazer alguns exames nesta semana, não anda bem de saúde, né, Nelson? Está aí. É o irmão, né, que está acompanhando bem de perto, junto com o Celso Pinheiro, né, os irmãos. Então, vamos orar pela saúde do Renilson. Também vamos orar pela esposa do nosso irmão Mindo, a dona Dair. Né? Eu gostaria que os irmãos orassem pela saúde dela. Temos também nosso irmão Sebastião, também, irmão que é pai da dona Ivone, também está fazendo tratamento de saúde, né? E o Senhor esteja dirigindo os médicos, né? Temos a dona Aurora, mãe da dona Ivone também, que precisa de nossas orações. Temos ali a dona Maria Trindade, também com a sua idade, né? Lutando com a saúde, e vamos colocar ela em oração. Também temos a dona Luci, o seu João, fizemos culto na casa deles, são anciãos também que são de alto risco por causa da sua saúde, né? E por isso que nós gravamos aqui para chegar o culto também lá na casa dele. A dona Alda e o seu Eliseu, a dona Alda, que é superintendente da nossa escola dominical, graças a Deus está bem de saúde, mas também devido à sua limitação de saúde não pode chegar aqui. Nós estivemos lá na casa dela essa semana e vamos interceder nesse momento por esses irmãos. Vamos ficar em pé, curvar nossas frontes e orar, intercedendo em favor, nesse momento, daqueles irmãos que ainda não podem chegar até essa casa de oração devido à fragilidade da saúde. Oremos. Pai, nesse momento que estamos alegres aqui, e alguns irmãos que optaram também por não vir ainda a esta casa de oração, nós intercedemos por eles e agradecemos porque nós podemos chegar até aqui também. E que o Senhor esteja dirigindo a tua igreja, fortalecendo na força e no poder do teu Santo Espírito, ó Deus, para que venhamos a exaltar o teu santo nome nesse momento de culto, e colocamos os nossos irmãos que têm problema de saúde, que estão enfrentando a enfermidade, ó Pai,
Rogamos que o Senhor esteja dirigindo os médicos, ó Deus, no tratamento que eles estão fazendo. Rogamos no nome do teu Filho amado Jesus, que o Senhor esteja afofando o leito desses amados irmãos, confortando eles, para a honra, para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu rogo, meu Deus e meu Pai, que o Senhor esteja também ministrando, ó Deus, no nosso coração aqui, no momento que vamos meditar na tua palavra e vamos louvar o teu nome. Fica conosco, Senhor Deus, assim como o Senhor tem habitado em nós e tem nos confortado, continua, Senhor Deus, nos dirigindo. Nós rogamos com o nosso coração quebrantado em tua presença e ao mesmo tempo alegre, porque estamos nessa casa de oração, para servirmos o teu nome e dar-nos a tua direção, ó Deus, na questão da vacina para combater esse vírus. Livra a tua igreja de todo mal. É a nossa oração no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu convido a amada igreja para abrir suas Bíblias em Lucas capítulo 3, verso 21. Lucas capítulo 3, verso 21 e 22. Lucas capítulo 3, verso 21 e 22. Lucas capítulo 3, verso 21 e 22. Vamos ler todos juntos? Os irmãos sentados, mas com o coração reverente, os irmãos que estão em casa também, nos acompanhando. Procure um lugar tranquilo aí para meditarmos na palavra do Senhor nesse momento. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Amém. Aqui, meus irmãos, o texto básico de nosso estudo nessa manhã fala da ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo na salvação de nossas vidas. Vemos o Deus uno e trino, distinto em três pessoas, empenhado no plano de resgatar eu e você do vil pecado. Por isso, nesse momento que vamos louvar a Deus aqui como igreja, como já intercedemos pelos nossos anciãos, eu convido você para orar nesse instante, confessando os seus pecados. Porque nesse momento que nós andamos como cristãos, cultuando a Deus. Ontem eu falava para as crianças aqui, que quando nós louvamos a Deus cantando, as nossas vozes se unem ao coral celestial, mas se unem a mais um outro coral. Qual é o outro coral que está perante o trono de Deus, louvando a Deus incessantemente? Além dos anjos, a igreja que já está diante do trono de Deus. Nós louvamos junto com os anjos. A realidade espiritual é que o anjo do Senhor se acampa ao nosso redor. Com isso, eu não estou dizendo que existe anjo da guarda. Mas a palavra de Deus diz que os anjos
do Senhor estão nos guardando. Então, na visão espiritual, quem está junto com a gente aqui? A gente não pode ver. Os anjos do Senhor. E quando nós louvamos aqui, nossas vozes se unem com os anjos e se unem também com os crentes em Cristo que já estão na glória, adorando ao Senhor. Bem isso mesmo, você imaginou? Meu vovô, minha vovó que morreu em Cristo, está lá louvando a Deus. Então, nesse momento de louvor, você vai louvar junto com ele. Você já teve essa noção espiritual? De que quando nós adoramos a Deus, é muito sério. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá para a igreja de Corinto, que devia haver prudência no momento do culto, porque eles estavam cultuando também diante dos anjos. E é interessante, então, meus irmãos, observarmos que tem um cântico que eu quero ressuscitar novamente aqui com o grupo de louvor. Que diz assim: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. E daí o refrão diz: na presença dos anjos a ti cantarei louvor. Vamos louvar com o nosso coração alegre e reverente, porque nesse momento de culto, nós estamos, não só nesse momento, na realidade espiritual que nos cerca, ela é muito séria. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, os anjos se alegram. E eu falei ontem para as crianças, quando a gente faz algo errado, os anjos do Senhor se entristecem. Deus está vendo, mas também os anjos do Senhor se entristecem. E a Escritura Sagrada traz a seguinte afirmação: que os salvos, que os eleitos, num determinado tempo da história, no plano da redenção, nós iremos participar do julgamento dos anjos que caíram, dos demônios. Então é muito sério a nossa vida com Deus. É muito sério o que nos cerca. Pedro diz: o diabo anda em vosso derredor, rugindo como leão. Mas ao nosso redor, quem está? Os anjos do Senhor. Então vamos nesse momento orar, confessando os nossos pecados, que a gente tem levado uma vida de culto, relaxado. Vamos confessar e vamos andar cultuando a Deus, sabendo dessa dimensão espiritual. E nesse momento eu quero convidar a irmã Elizabeth para nos dirigir em oração nesse instante. Amém. 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 Sim, meu Deus.
Sim, meu Deus. Senhor, nós queremos, Senhor, que os irmãos coloquem em nós tanto querer como realizar a tua perfeita vontade. Abençoa nossas vidas, nossa família, abençoa a tua igreja, abençoa o pastor, a liderança, abençoa nosso presidente, trazendo uma palavra de revelação, abre nosso coração para entender a palavra da verdade. Amém. E assim como o Senhor, pastor, falou, esse momento de louvor, nós possamos ter essa consciência de que estamos aqui para adorar o Senhor, para, Amém. Senhor, saber que estamos juntos com a nossa voz, os nossos santos, as vozes também da tua igreja, que está querendo ser louvor. Amém. Senhor, força aberta, e em nome de Jesus. Amém. Amém. E nós vamos adorar a Deus na beleza da santidade dele, agradecendo pela vida de nossos irmãos que completaram aniversário nessa semana. A Carol, completou aniversário, está aí, né, Carol? O tal Edson, né? Um talzinho Edson aí, tá aí. O Jonathan, aí, né? Também aniversário de casamento do seu Erondi e da dona Leoni. Até pensei que eles iam chegar por aí hoje, não vieram. Não, então tá certo. Estão se cuidando lá na casa. Né? Também a nossa irmã Neiva Lima fez aniversário. Está por aí? Não está, Neiva, né? E a nossa irmã Alessandra Tomaszewski está fazendo aniversário hoje. Não está aí a Alessandra também. Alguém dos irmãos presentes completou aniversário durante essa semana e não está aqui nessa lista? Não? Então, vamos agradecer a Deus, louvando, trazendo nossos dízimos e ofertas, e depois desse momento de louvor com esse hino 14 do nosso inário, nós vamos orar pelos aniversariantes. Fiquemos em pé e adoremos ao Senhor. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo. Dê-nos bênçãos por Jesus, vede, vede. Ó Senhor, glorificai vossos salvos pela cruz. Sim, conosco glória dai, vinde, vinde. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor hoje. Tributemos todos nós hinos santos de louvor. Em louvor em alta voz, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Amém. Eu quero convidar nesse momento o presbítero Alaor
louvor para estar nos dirigindo em oração, agradecendo pelos irmãos aniversariantes e também pelos dízimos e ofertas que entraram na casa do Senhor nessa manhã. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu convido, nesse momento, para você, enquanto o pessoal vai se organizando aqui, nossos irmãos do Louvor Kids, para nós fazermos uma leitura que agora mesmo eu fiz menção a respeito dos anjos do Senhor, e nós vemos na Escritura Sagrada dos seres celestiais 3 distinções dos seres celestiais. Nós vemos os querubins, nós vemos os anjos e vemos os seres viventes. Lá em Ezequiel, nós vemos os seres viventes. E nós estudamos isso ontem, né, criança? Né? Que os anjos do Senhor se acampam ao nosso redor, e nós louvamos nesse momento junto com os anjos. E lá em Isaías, no capítulo 6, eu convido você para abrir a sua Bíblia lá. Isaías, no capítulo 6, versículo 5, tem os serafins. Os serafins que são anjos de fogo, que estão na presença do Senhor. Na nossa mente, muitas vezes, a gente só visualiza os seres celestiais como os querubins. Os querubins que estavam sobre a tampa da Arca da Aliança e também aqueles que guardavam a árvore da vida. E em Isaías capítulo 6, versículo 5, nós vemos os serafins, que são seres angelicais, seres celestiais, e observamos claramente que até parece algo assim bem esquisito para nós. Diz o texto sagrado que esses serafins, eles têm 6 asas. E eles voam diante do trono de Deus, clamando, dizendo: Santo, Santo, Santo. E os irmãos confirmem aí comigo, né? Isaías viu o trono de Deus, teve essa visão, e então ele disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, viram o trono de Deus, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a boca minha e disse: Eis que ele tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Nós já fizemos a oração de confissão. O Senhor é quem tira o nosso pecado. Vamos adorar neste momento, tendo essa plena consciência de que estamos ante o trono de Deus e junto com os seres celestiais e com a igreja que já é triunfante, que está no trono do Pai. E tenhamos essa consciência. Assim nós não vamos cantar simplesmente, mas nós vamos adorar. Eu passo a palavra para Maria agora.
Bom dia, igreja. Vamos se colocar em pé para cantar Deus está aqui. Deus enviou. Seu filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte sem medo então terei vitória, verei a glória, o meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus está aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso me ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e posso me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e posso me
ouvir. Agora está com a palavra do pastor. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, é uma alegria termos essa interatividade com o corpo de Cristo, onde cada um serve com o seu dom, com o seu talento, e estamos buscando, dia após dia, nos aperfeiçoar na palavra, no serviço, como igreja do Senhor. No domingo passado, nós começamos a falar sobre a história da nossa salvação. E observamos claramente, meus irmãos, que a história da nossa salvação, ela tem a sua raiz na eternidade. A raiz da nossa salvação está na eternidade. Deus, o nosso Pai, e o Filho e o Espírito Santo não foram pegos de surpresa, meus irmãos e minhas irmãs, quando Adão e Eva caíram em pecado. Nós fizemos a observação daquele livro que o reverendo Adão Carlos Nascimento colocou para nós, que 2 jornalistas lançaram um livro em 1984, cujo título era Os Especialistas Falam. E nesse livro, muitos equívocos, muitas mentiras, muitas asneiras foram colocadas. E é interessante, então, 2 destacadas nesse livro. A primeira delas, que Aristóteles, grande filósofo, ele equivocadamente atribuiu que o cérebro é um órgão secundário e atribuiu a primazia ao coração. Vimos também outro equívoco do presidente da Century Fox, em 1946, quando ele disse que a TV não duraria 6 meses no comércio. E só no Brasil, a TV completou, nesse mês, 70 anos. E observamos claramente que um maior dos equívocos, além desses que mencionamos, o maior dos equívocos tem sido no relacionamento do ser humano com o seu Criador. Muitos pensam que Deus foi pego de surpresa quando Adão e Eva pecaram. Muitos pensam que Deus está fazendo um grito, o último grito agora através da cruz do Calvário, implorando para que as pessoas venham se arrepender. Mas conforme observamos, e eu quero convidar você para acompanhar aí, fazer um feedback, retornar aí no que falamos um pouquinho domingo passado e entrarmos para vermos hoje. Hoje nós vamos ver o papel de cada pessoa da Trindade na salvação nossa. Então, vemos Efésios, capítulo 1, versículo 4. Abra sua Bíblia lá em Efésios. Vemos de maneira tão clara a Escritura, mostrando para nós que Deus não foi pego de surpresa e que Deus, soberanamente, antes da fundação do mundo, Ele planejou a nossa salvação. Efésios, capítulo 1, versículo 4. E eu vou pedir licença para os irmãos para tirar a máscara, porque essa daqui está difícil de falar com ela sufoca a gente. Tem um outro tecido que é melhor. Já vi que com essa eu não posso vir no culto. Ela sufoca bastante. Efésios 1, verso 4. Vamos ler todos juntos, igreja amada. Tem aí no telão também. Quem quiser ler aí pelo telão pode ler.
assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Deus, no seu grandioso amor, o Deus que é eterno, que para ele 1000 anos é como o dia de ontem, ele não foi pego de surpresa. Ele, na eternidade, em comum acordo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo pensaram, estudaram e planejaram a nossa salvação. E esse pacto do resgate que a gente viu é tão claro, tão evidente nas Escrituras Sagradas, que o apóstolo Pedro, no seu primeiro sermão, ele disse lá no capítulo 2 de Atos, verso 23, pelo determinado desígnio e presciência de Deus, é que Jesus veio no tempo certo e padeceu por nossos pecados na cruz do Calvário. Então, nós vemos esse texto que está no telão, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o por mãos de iníquos. Quem crucificou Jesus foi homens iníquos, mas tudo isso pelo eterno plano determinado de Deus. Também, nós vemos essa palavra que encontramos aqui no capítulo 2, verso 23, desígnio, é uma palavra que é traduzida também por propósito. Olhemos lá em Atos 2, capítulo 4, verso 28. Lá a palavra de Deus diz, Atos 4, verso 28. Vamos abrir lá, Atos 4, verso 28. Aonde nós vemos essa palavra que tem ali no capítulo 2, verso 23, como desígnio, lá em Atos 4, verso 28, nós vamos ver ela traduzida como propósito. Atos 4, verso 28, diz assim: para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Aqui é a igreja em oração e entendendo que o que acontecera com Cristo Jesus fora predeterminado por Deus antes da fundação do mundo. E essa palavra, como mencionamos no domingo passado, mencionamos aqui, ela vem da língua grega, essa palavra desígnio, que nós temos aí traduzido no 2:28. E a palavra propósito, ela vem da palavra boule, na língua grega, que nós vemos o reverendo Adão Carlos Nascimento afirmando que essa palavra indica uma deliberação tomada anteriormente. Isto é, confirma aquilo que está em Efésios, capítulo 3, versículo 11, aonde o apóstolo Paulo, dirigido por Deus, diz que tudo que aconteceu com Cristo foi predeterminado na eternidade. Segundo o eterno, diz o apóstolo Paulo lá, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Lá na eternidade, antes que os montes nascessem, antes que se formasse a terra e o mundo, Deus, que não se prende ao nosso tempo, pensou na nossa salvação, fez um pacto consigo mesmo. E vemos aqui a igreja primitiva focada nessa pré-determinação. E eu e você não podemos pensar, como muitos popularmente pensam, que Deus fora pego de surpresa. Deus não foi pego de surpresa. Vimos também, meus irmãos, lá em 1 João, no capítulo 4, versículo 10. 1 João 4, versículo 10. E eu vou ler aqui, aproveitar o nosso telão. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deus nos amou
antes da fundação do mundo. E se os irmãos, com mais diligência, em outro momento, fizerem a leitura de Efésios, no capítulo 1, nós vemos para frente ali do verso 4, que o Senhor, em amor, nos predestinou em Cristo Jesus. O verso 5 vai dizer isso. Então, você é amado do Pai, você é amado do Filho, você é amado do Espírito Santo, antes da fundação do mundo. Por isso Paulo exclama, e nós falamos aqui, Romanos 11, verso 33 a 36, ó profundidade da riqueza, ele louva exclamando, ó profundidade da riqueza, e da sabedoria, e do conhecimento de Deus. E nós vemos no estudo bíblico, e por que não chamarmos na teologia paulina, não uma teologia frívola, fria, nós vemos, irmãos, afirmações profundas e exclamações de louvor e de oração. Por isso, aquele que é alicerçado nessa raiz que nós vemos da salvação, tem sempre louvor abundante em sua vida e firmado, arraigado na Escritura. E nós vemos que o apóstolo Paulo, então, fala desse amor como resultado, esse amor que João falou, esse amor é um resultado de uma determinação de Deus em nos salvar. Em Efésios 1, verso 4, voltamos lá, antes da fundação do mundo. A nossa salvação tem raiz antes do tempo ser começado a contar. Antes do tempo ser começado a contar. Antes de nossa linha, e que alguns estão querendo hoje, né? Mudar a sigla antes de Cristo e depois de Cristo. Claro que, só abrindo um parênteses aqui, mas é uma fatalidade, né? Nosso país tem sofrido por parte de alguns a cristofobia. Não pode falar disso e daquilo porque a gente é chamado a atenção, mas pode falar de qualquer coisa, mas contra Jesus pode falar. E nós somos perseguidos, mas nós não podemos nos calar. É claro que nós não vamos brigar, mas nós precisamos, dia após dia, se levantar amorosamente e dizer: Cristo é exaltado, e Ele é exaltado na nossa vida, porque Ele nos salvou. E é importante, então, irmãos, lembrarmos que Cristo Jesus sempre se referiu à sua missão salvadora como uma missão recebida do Pai. Vimos a igreja entendendo a predeterminação de Deus antes da fundação do mundo. Vimos o apóstolo João e o apóstolo Paulo falando dessa determinação amorosa de Deus antes da fundação do mundo. E é importante ressaltar, João capítulo 5, versículo 30, Jesus dizendo: tudo que eu faço de conformidade com o Pai. A una trindade, a trindade do nosso Deus, que essa palavra trindade não tem na Bíblia, mas nós vemos ela se revelando no plano da história, o Deus uno, e que é distinto em três pessoas, que não tem substância diferente. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só, e a palavra triunidade, ela quer dizer uma trindade, quer dizer a unidade, una, três em um. E é interessante, então, observarmos o Filho afirmando essa realidade para nós. João 5, verso 30, diz assim, vamos acompanhar aí a leitura, os irmãos leem na sua Bíblia, eu leio aqui no telão. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Olha, Jesus revelando a dependência e a unidade com o Pai, na forma, porque ouço e julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Jesus
agiu de maneira una com o Pai, o Verbo que se fez carne. Verso 43. Verso 43. Eu vim em nome de meu Pai. Vamos ler essa primeira frase juntos, irmãos? Eu vim em nome do meu Pai. Jesus sempre atribuiu a missão que ele fez de maneira ligada, una com o Pai. João capítulo 6, verso 38 ao 40. Vamos ver lá? João 6, verso 38 a 40. Os irmãos podem achar aí também, enquanto vai procurando lá no telão, né? João 6, 38 a 40. E que bênção podermos, né, ver o rosto dos irmãos e estudar a palavra juntos novamente, né? Estava cansado de falar somente na frente do celular. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. É Jesus que está dizendo. E a vontade daquele que me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Veja, novamente Jesus falando dessa unidade junto com o Pai e uno com o Espírito Santo. E aqui no Evangelho de João a gente vê claramente, irmãos, essa doutrina do Deus uno e trino, quando vemos ele falando acerca do Espírito Santo, ali no capítulo 14, né? E claramente, e voltando para o nosso texto básico, que nós fizemos a leitura aqui em Lucas capítulo 3, verso 21 a 22, a gente vê claramente ali também a ação una do Deus uno, mas distinto em três pessoas. Vemos o Filho sendo batizado, o Filho encarnado, sendo batizado, orando. Vemos o Espírito Santo vindo sobre ele de forma corpórea, e vemos a voz vinda do céu dizendo o quê? Lembram o que nós lemos no início do culto? Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, meus irmãos, agora João capítulo 17, verso 4 a 12, é importante ressaltar essa missão que Jesus coloca para nós, nosso Senhor, nosso Salvador. Nós somos chamados de cristãos e devemos obedecer o que Cristo nos ensina. Em João capítulo 17, verso 4 a 12, nós não vamos ler todo o texto, mas deixamos aí para os irmãos lerem na casa. Eu te glorifiquei na terra, consumando a tua obra. Jesus viveu aqui como homem, consumando a obra de quem? Do Pai e do Espírito Santo. E eu quero parar aqui um pouco, né, já que a gente falou de tanta coisa assim. Há uma estreita, irmãos, vou parar, fazer um parênteses aqui. Quando olhamos para a nossa raiz da salvação, lá na eternidade, e vemos esse pacto da redenção entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo de maneira una, nós vemos uma estreita relação com a onisciência de Deus. Pastor, o que é isso? Onisciência. Eu sei que para alguns já estão lembrando lá do tempo da classe de catecúmenos, né? O que é onisciência? E a gente enfatiza lá na classe de catecúmenos, né, esse ensino, que o nosso Deus não é como os deuses feitos pelas mãos humanas. Tem boca e não fala, tem olhos e não vê. Lembra do Salmo 115? Tem mãos e não pegam, tem pés e não andam, e tem nariz e não cheiram. Então, o nosso Deus não é assim. O nosso Deus é todo poderoso,
onipotente. A gente faz os irmãos decorar, lembraram? É onipotente, todo-poderoso. Ele criou as coisas do nada. Ele disse, haja luz e houve luz. O nosso Deus é onipresente. Nós estamos adorando aqui, estamos diante do trono de Deus, nossos irmãos lá no Bom Sucesso, lá na Maranata, lá na Água Viva, lá na Peniel, lá na Central, lá no Turvo, lá no Faxinal do Boa Vista, nossos irmãos lá na casa, estão diante de quem? De Deus. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares. O salmista lá no Salmo 139 explica muito bem isso. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá naquela região, naquela caverna que chega quase perto do Magna, nem tanto, né? Mas assim para ilustrar, lá do Magna da Terra, onde tem bastante larva, né? Onde alguns cientistas ainda não chegaram. Se fazer a nossa cama lá naquele profundo abismo, o Senhor nos enxerga, Ele nos vê. Ele é onipresente, Ele está lá. E onisciente. Agora chegamos no onisciente. O Senhor conhece os nossos pensamentos antes que eles saiam da nossa boca. Antes dos nossos pensamentos serem formulados. E por isso que Paulo diz, e eu e você devemos exclamar também, que é profundo a sabedoria e o conhecimento de Deus. Porque Deus conhece todas as coisas, não tem como mentir para Deus. Bruna, não tem como mentir para Deus. Sara, não tem como mentir para Deus. Priscila, né, que está aí, né, vendo. Não tem como mentir para Deus. Quando a gente vê lá na Bíblia, daí vocês podem pensar assim, pastor, mas daí a gente vê Deus perguntando lá no jardim do Éden, Adão, onde é que você está? Ali é um chamado amoroso de Deus para o arrependimento, irmãos. Mas Deus já sabia o que tinha acontecido. A gente pensa que engana Deus, mas a gente não engana. As aparências enganam ao homem, mas a Deus, não. Então há uma estreita relação, meus irmãos, o pacto da redenção, a raiz da nossa salvação, que nós vimos aqui, a raiz, a história da nossa salvação, que tem a sua raiz na eternidade. E esse pacto uno da triunidade de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, há uma estreita relação com a sua onisciência, e nós não podemos e não vamos discutir aqui sobre o conhecimento predeterminado de Deus, prévio de Deus de todas as coisas, mas nós só estamos vendo aqui que Deus, antes da fundação do mundo, pensou em tua salvação e aplicou a salvação em teu coração no tempo dele determinado. Na vida do apóstolo Paulo, nós vemos claramente essa aplicação doutrinária desse ensino, da onisciência de Deus, da raiz da nossa salvação, pois Deus diz, esse daí é um vaso escolhido que eu escolhi para mim, para ser uma bênção entre os gentios. Por isso, diante de todas essas coisas, irmãos, a nossa vida tem que ter muito louvor e muita humildade. Quando você lê ali Efésios, você começa a ver, interessante assim que alguns estudiosos liberais começaram a questionar a autoria, se era do apóstolo Paulo mesmo essa carta. Os liberais são aqueles que querem conciliar a palavra de Deus com alguns princípios seculares. E eles começaram a questionar, mas como pode ter tanta profundidade teológica nessa carta e ter tanto louvor, oração? Meus irmãos, a explicação para nós, que discernimos as coisas espirituais, que somos chamados por Deus, escolhidos do Senhor, é que quando nós
meditamos nessa palavra bendita e no plano maravilhoso de Deus, tem como a gente ficar do mesmo jeito? Quando a gente experimenta uma coisa boa, a gente fica muito feliz. E a gente está vivendo uma novidade de vida. Nós estamos em Cristo agora nas regiões celestes. Nós não temos mais uma concepção de mundo como os demais. Não para a gente andar agora com o tamanco alto, mas nós andamos em louvor, em adoração, e nós podemos dizer até diante da experiência mais desastrosa e mais drástica da nossa vida, nós podemos dizer, eu sei em quem tenho crido. Nós podemos exclamar em louvor, como o hino 108 do nosso inário, né? Que nós sabemos em quem temos crido e dizer ali, se estiver deitado ao chão, humildemente, nós não vamos negar a nossa fé, porque nós entendemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então é impossível, meus irmãos, nós vivermos da mesma maneira como vivíamos antes. Agora nós somos cidadão dos céus, família de Deus, igreja do Senhor. E estudando ainda aqui junto com os irmãos nessa manhã, o papel de cada pessoa da Trindade nesse pacto, nessa aliança da redenção, é distinto, irmãos. Há uma certa divisão que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Vimos aqui então essa unidade do Deus triuno, essa sabedoria, essa onisciência, onipresença desse Deus, mas Deus, o Pai, nós podemos olhar para o Pai como o originador, aquele que dá origem, originador, o autor do pacto da graça, aquele que enviou o Filho. E notem bem, em 1 Pedro 1, verso 21, o Pai de tal maneira, na linha da história, executou esse plano, inspirando homens santos para falar acerca que Jesus viria. Olha o que Pedro diz para nós. Vamos abrir lá para nós, irmãos, aí do telão. 1 Pedro, capítulo 1, verso 21. 1 Pedro, capítulo 1, verso 21. Então, o Senhor levanta na história, não porque Deus está querendo costurar a história, como falamos na introdução, mas Deus executou através da história, né? E veja só, 1 Pedro 1, 21, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual Deus ressuscitou, não é 1 Pedro, é 2 Pedro 1, 21, vamos ver lá, estamos errados aqui na minha anotação, e eu passei para você errado, André, me perdoe. 2 Pedro 1, 21. Isso. 2 Pedro 1, 21. Olha o que diz lá. Porque nunca, jamais, qualquer profecia, os profetas não falaram por vontade humana, mas o Pai, através do Espírito, permitiu que eles registrassem o Antigo Testamento. Então Deus não está costurando a história, tentando emendar a história por causa da decisão do homem. Não. Deus, lá na eternidade, pensou e planejou todas as coisas para nos salvar. E Gálatas, capítulo 4, verso 4 a 5. Gálatas, capítulo 4, verso 4 a 5. Deus, o Pai, na plenitude do tempo, e vocês entendem que plenitude do tempo aqui é o tempo determinado por Deus, lá na eternidade, ele enviou o seu Filho, Jesus, nascido de mulher, sob a lei. Deus, o Pai, no tempo determinado, enviou o seu Filho. Eu tenho passado para alguns irmãos alguns estudos, e uma escola de discípulos que nós temos hoje através das linhas, dos canais virtuais, definiu assim a plenitude do tempo como o período interbíblico, aqueles 400 anos que você tem de espaço
Malaquias a Mateus, Deus ali preparando através dos impérios gregos, romanos, preparando ali o mundo para a vinda do Salvador. Isso é plenitude do tempo. Porque vemos com os gregos a disseminação da cultura e uma língua. Vemos com os romanos a estrutura de estradas, a movimentação livre e estradas bem protegidas. Nisso nasce o nosso Senhor e Salvador, nessa época, para que o plano determinado por Deus lá na salvação, que Ele executou na linha da história, chegasse até você, chegasse até nós. Na plenitude do tempo, no tempo determinado por Deus, Jesus veio ao mundo como homem. Foi gerado, olhe comigo lá em Lucas capítulo 1, verso 35. O Filho foi gerado humanamente pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Notem aqui, que agora eu já estou passando para a pessoa do Filho e está tão ligado, tão unamente ligado à missão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Diz lá, o anjo do Senhor, falando para Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também, o ente, o bebê santo que há de nascer, será chamado Filho de Deus. Veja, meus irmãos, o Pai é originador e o Filho assume agora um corpo humano não contaminado pelo pecado para nos salvar, sendo o nosso sumo, supremo sacerdote. Vamos ler Hebreus 10, verso 5, quando o autor de Hebreus diz para os seus leitores primários, que eram judeus convertidos ao cristianismo e que estavam estranhando a simplicidade do culto cristão, o autor de Hebreus diz: por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Ele está falando aqui que agora não é necessário fazer aqueles sacrifícios do Antigo Testamento, pois Cristo veio ao mundo, assumiu a forma do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e Cristo, no mesmo instante que é o Cordeiro de Deus, é o nosso sumo sacerdote, pois vindo a esse mundo, Ele, meus irmãos e minhas irmãs, Ele se fez o Cordeiro e o sumo sacerdote nosso, não precisa mais de sacrifícios. Nós vemos também, meus irmãos, que Jesus, Ele se fez homem, Ele teve fome, Ele teve cansaço, dormiu. Jesus era Deus e homem ao mesmo tempo. Ele abriu mão de algumas prerrogativas divinas enquanto andou aqui nessa terra. Por isso ele precisou dos dons extraordinários do Espírito Santo. Olha o que diz a palavra bendita do Senhor. Em Isaías, no capítulo 61, verso 1. E Lucas 3, verso 22, nós vamos ver. Isaías 61, verso 1. Depois ele lê isso na sinagoga. Pois o Espírito de Deus está sobre mim. O Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Jesus foi capacitado pelo Espírito Santo de Deus, porque ele abriu mão de suas prerrogativas
divinas. Ele era homem e era Deus no mesmo instante. E vemos no ministério de Jesus, no serviço de Jesus, a inteira dependência do Espírito Santo. Vamos lá para Lucas, que é uma repetição dessa passagem, mas vamos lá para Lucas agora, André. Lucas capítulo 3, versículo 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me compraz. É o texto que nós lemos na abertura, o texto que faz referência mesmo, meus irmãos, a Isaías 61, é o capítulo 4. Eu quero achar aqui com os irmãos, né? A gente aqui é empolgado, né? Troca os endereços aí. Capítulo 4, já digo bem certinho o endereço para os irmãos. É empolgado de estar junto com os irmãos, adorando a Deus e glorificando o nome dele nesse dia, que é o dia do Senhor. 3. Então, vamos abrir aí as nossas Bíblias. Isso. Lucas 4, verso 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração à vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Que maravilha a gente estudar por partes isso e entender o Deus uno, distinto em três pessoas. Agora, meus irmãos, nós vemos que já lemos aqui, lá 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, que foi o Espírito Santo também que preparou os profetas, o Espírito Santo que dirigiu Jesus em seu ministério. Parece, quando a gente fala do Espírito Santo, parece que o Espírito Santo está em desigualdade com o Pai, com o Filho, mas não é bem assim, é uno. Nós vemos, meus irmãos, de maneira tão clara, a palavra mostrando para nós, o Pai é o autor da salvação, o originador, e o Filho é o fiador e o chefe dessa aliança. O Filho é o fiador, quer dizer, ele veio, levou sobre si os nossos pecados, e ele agora é o cabeça da igreja. E o Espírito Santo é aquele que aplica a obra da salvação em nossas vidas. Então guarde bem, Pai é o autor, o Filho é o Salvador, e o Espírito Santo é o que aplica a salvação em nossos corações. Através do quê? Da pregação do Evangelho por nós. Através do nosso testemunho. E é interessante, então, os profetas sendo movidos pelo Espírito. Assim, eu e você precisamos sermos movidos pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que a geração de Jesus no ventre de Maria foi, lemos agora há pouco, foi pelo Espírito Santo. Mateus 1, verso 20, vai repetir aquilo que vimos em Lucas 1, verso 35. E Jesus foi ungido pelo Espírito Santo, como lemos agora em Lucas capítulo 4, verso 14 até o verso 21, foi ungido para proclamar a boa nova de salvação. E eu quero ver aqui com os irmãos que Jesus claramente dependeu inteiramente do Espírito Santo, porque ele abriu mão das prerrogativas divinas. Caminhando então para o final, meus irmãos, eu sei que a gente poderia falar mais e mais, mas
creio que isso aqui é um resumo daquilo que nós podemos levar para a vida inteira. É um resumo do que a gente pode levar para a vida inteira, sabendo que, olhando para a Escritura dessa maneira, nós não vamos ver Deus como o homem que é pego de surpresa. Assim nós vamos ter uma interpretação das Escrituras de maneira saudável e compreendendo a ação do Deus triuno, distinto em três pessoas, nos salvando antes da fundação do mundo e que no tempo determinado executou esse plano entre nós, e nós precisamos levar essa mensagem cientes que pertencemos agora a um Deus que tudo vê, que tudo sabe, e um Deus que é todo poderoso. Podemos então sair daqui sem equívocos, irmãos. Podemos sair daqui não fazendo Deus conforme a nossa imagem e semelhança. Podemos sair daqui exultando em alegria, porque como vasos de barro, pó que somos escolhidos pelo Deus Todo-Poderoso, que distintamente em três pessoas, Ele nos salvou. Temos o Pai, o autor da salvação, o Filho, o fiador e chefe, o Salvador, e o Espírito Santo, o aplicador da salvação em nossas vidas. Meus irmãos, eu quero, nesse momento de consagração e aplicação dessa mensagem, que nós tivemos um vislumbre, tropeçamos aí no endereço de algumas passagens, aqui por causa da anotação, e como homem a gente se equivoca na anotação, mas Deus não. Eu gostaria de convidar você a pensar nessas realidades que fazem parte da tua vida e não andar alheio a essa realidade. Quando nós olhamos para isso, nós evitamos tantos equívocos na nossa caminhada com Deus. Na minha caminhada com Deus, diante de algumas situações, a gente enfrenta assim. Os irmãos enfrentando, as pessoas enfrentando seus dilemas e querendo respostas imediatas, pensam que Deus vai responder do jeito que eles querem. Então alguns chegam assim: pastor, eu vou levar fulano de tal na oração daquele outro pastor lá, que parece que o negócio funciona mais lá. Lá funciona mais. O senhor é fraquinho. Não chega a dizer isso, mas com tal atitude chega a dizer assim: e o Deus do senhor é tão fraquinho. O Deus dos presbiterianos é tão fraquinho. Meus irmãos, Deus não é manipulado por nós. Deus é soberano. Ele não é pego de surpresa. E Ele não vai fazer as coisas do jeito que a gente quer. Ele faz do jeito dele. E no tempo determinado por Ele. E eu louvo a Deus por isso. Então eu quero que você saia daqui ciente disso. E entenda que tudo que está acontecendo nessa vida que é tão passageira, que acontece na nossa vida, Deus está cuidando da gente e Ele é Deus. Não vamos sair daqui pensando que, o que será que está acontecendo? Não está funcionando. Deus está no controle de tudo. Que você não saia equivocado, que você se firme na palavra bendita do Senhor. E que você contemple o que nós vamos cantar aqui. Um dia lindo almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Nós já devemos contemplar, como falamos desde o início do culto aqui, essa visão que a Bíblia traz para nós, da realidade espiritual, dos anjos que nos servem, a igreja que está já na presença de Deus, os nossos irmãos em Cristo, salvos, que já estão ante o trono de Deus, que nós andamos agora, como igreja do Senhor, em uma nova novidade de vida, temendo ao Senhor e reverentes ao Senhor. Não existe, meus irmãos, isso que estão dizendo por aí.
de mandar em Deus, de gritar com Deus. E daí alguns dizem, mas os salmos, pastor, está cheio de ouve ao Senhor. Está certo, meus irmãos, os salmos expressam as emoções nossas. E nós somos frágeis, como o salmista era. Mas Deus não é. Devemos orar, devemos buscar a Deus, devemos temer a Deus, mas Deus não é capacho das nossas vontades. Deus não é o gênio da lâmpada que a gente quer pegar uma oração e esfregar. Agora eu quero que o Senhor faça isso para mim. Deus não é. Que a tua oração, que a nossa oração seja, Senhor, como foi do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a tua vontade seja feita. Quero convidar você a ficar em pé e fazermos desse cântico a nossa oração. Contemplando o nosso Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Gozo e alegria, posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está comigo. Jesus irá outra vez aqui, Jesus irá mais outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor, cantemos todos em nosso Senhor. Ele veio ao mundo só para me salvar. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida é um exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus irá outra vez aqui. Jesus irá mais outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor, cantemos todos em nosso Senhor. Cantemos todos em nosso Senhor. Diante da luta e da adversidade, nós devemos louvar, orar, como Paulo e Silas fizeram na prisão lá em Filipos. Eu convido você a curvar sua fronte nesse momento e orarmos ao Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e que tenhamos uma vida sincera de adoração, almejando, contemplando as grandezas que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm preparado para nós. Senhor, te agradeço por tua palavra, e nessa manhã, é claro, de maneira bem condensada, Senhor Deus, nós meditamos nas verdades do Senhor para as nossas vidas. Verdade é essa que é eterna, e que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, coberto de glória, de louvores. Nos achegamos a ti, Senhor Deus, rogando que a graça soberana do teu Filho amado Jesus Cristo seja abundante sobre nossas vidas, aqui a igreja do Senhor reunida e a igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra. Rogamos, ó Pai, que o amor teu grandioso
estupendo, Senhor, antes da fundação do mundo, como diz a palavra sua, através do apóstolo Paulo, seja ministrado abundantemente em nossos corações esse amor grandioso. E, ó Deus, rogamos que a consolação bendita do Teu Santo Espírito, aquele que aplica a salvação, aquele que nos convence de todo o mal e regenera, nos traz em nós a natureza de cidadãos e cidadãs dos céus que estamos aqui, nós rogamos que o auxílio, a iluminação e o conforto do Teu Santo Espírito esteja sobre a Tua igreja, aqui reunida e espalhada sobre a face da terra. Nós oramos, como manda a Tua palavra, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e que reina para sempre. Amém. Nosso Deus é soberano.